Sou o babaca por me recusar a usar calças e camisas de manga comprida para buscar meu filho? Há 6 semanas, minha esposa, 36, e eu, 38, nos mudamos do outro lado do país com nosso filho, 5, para morar na casa da minha falecida avó, que herdamos. Somos de Seattle e nos mudamos para uma cidade no Texas, e honestamente, minha esposa e eu odiamos morar aqui, mas financeiramente é melhor para nós por enquanto, além do fato de que eu tenho um apego emocional à casa da minha avó. Tenho muitas tatuagens, cabelo comprido, um visual geral que realmente não é comum por aqui, mas era totalmente normal em Seattle. Já recebi muitos olhares e alguns comentários desagradáveis das pessoas daqui, o que, sinceramente, não me afeta muito, mas dá para dizer que a minha aparência não se encaixa no padrão local. Até agora, minha esposa é quem buscava e levava nosso filho para a escola creche, porque meus horários de trabalho estavam todos bagunçados, mas agora me estabilizei e temos o mesmo horário, então passamos a buscar e levar nosso filho juntos. Hoje mais cedo, conheci a professora do nosso filho, mulher, por volta dos 20 e poucos anos, e desde o início já percebi que ela ficou desconfortável com a minha aparência. Minha esposa e eu conversamos com ela um pouco sobre como nosso filho está se ajustando à nova escola. Depois de um tempo, a professora me pediu para cobrir as tatuagens, o que basicamente exigiria cobrir toda a pele abaixo do pescoço, quando fosse buscar e levar nosso filho, porque seria algo desagradável, e aparentemente tatuagens vão contra o código de vestimenta da escola. Eu disse que não. Eu estava vestido, regata e shorts, e não sou aluno, então disse que o código de vestimenta não se aplicava a mim. Além disso, nenhuma das minhas tatuagens visíveis com roupas mínimas poderia ser considerada ofensiva, a não ser que a simples ideia de tatuagem seja ofensiva para alguém. Ela insistiu, o que irritou tanto a mim quanto minha esposa, e basicamente dissemos que eu não iria mudar meu jeito de me vestir e não iria parar de buscar meu filho, então ela e qualquer outra pessoa que tivesse problema com isso teria que simplesmente lidar com a situação. Minha esposa e eu achamos isso completamente absurdo, mas minha mãe, com quem falei mais cedo, disse que eu deveria apenas ceder e que estou sendo um mala. Edit. Minha esposa e eu decidimos ligar para o diretor da escola na segunda-feira e marcar uma reunião para ver se essa política realmente existe ou se vocês estão certos e a professora está inventando isso ou aplicando regras que são para alunos, professores voluntários. Também vamos ficar de olho em como nosso filho será tratado pela professora e pelos colegas. Atualização, 31 de março de 2025, 3 dias depois. Minha esposa e eu ligamos para a secretaria da escola do nosso filho hoje de manhã e conseguimos, na verdade, nos reunir com o diretor e uma das vice-diretoras pouco antes do fim das aulas, então também pudemos sair do trabalho mais cedo e buscar nosso filho antes do horário, o que foi bem legal. Acontece que aqueles de vocês que disseram que provavelmente era professor extrapolando e não uma regra real estavam totalmente certos. Aparentemente, é contra o código de vestimenta para alunos e professores terem tatuagens, temporárias ou não, mas desde que o pai ou responsável esteja vestido de forma decente, pode aparecer como quiser. A reunião correu tão bem quanto poderia ter corrido. O diretor evitou dizer que a professora fez algo errado, de fato, e tentou atribuir isso à inexperiência dela, mas ele disse que as ações dela não estavam certas, então acho que isso já é alguma coisa. Minha esposa e eu também perguntamos se poderíamos transferir nosso filho para outra turma se ele parecer infeliz por qualquer motivo ou se acharmos que a professora está tratando ele de forma injusta, e o diretor concordou, o que também é bom. Também queria comentar algumas coisas que apareceram bastante nos comentários do post original. Como disse algumas vezes nos comentários, moramos em uma cidade relativamente pequena, minha esposa e eu, na verdade, trabalhamos em outra cidade, um pouco maior, do que a que moramos, então não dei minha localização exata. Além de que nem conheço bem as regiões do Texas. Basicamente, tenho quase certeza de que Dallas é a cidade grande mais próxima de nós, mas mesmo assim, não é exatamente perto. Não posso falar sobre o quão popular é meu visual nas cidades, exceto Houston. Minha esposa morou lá por um ano quando era adolescente e disse que tatuagens eram bem comuns, mas aqui definitivamente não é comum. Vi alguns caras com uma ou duas tatuagens, mas nenhuma colorida, como as minhas, nenhuma tão numerosa quanto as minhas e nenhuma aqui na cidade onde a gente mora, também. Não é exatamente relevante, mas todos eles tinham barbas cheias, enquanto eu prefiro manter meu rosto bem barbeado. Como mencionei no post original, nos mudamos para cá por uma mistura de razões financeiras e sentimentais. Basicamente, mesmo antes de virmos, o plano já era não ficar mais do que 3 anos, mas sinceramente, talvez a gente se mude antes mesmo de completar um ano, porque minha esposa e eu realmente detestamos viver aqui, e nosso filho parece sempre desapontado nos fins de semana. Não quis entrar em detalhes, mas tive que fazer uma cirurgia para tratar minha doença inflamatória intestinal há cerca de 1 ano e meio, o que obviamente foi caro, além de querermos economizar bastante para nosso filho enquanto ele é pequeno, para que não precise recorrer tanto a empréstimos estudantis se decidir ir para a faculdade. Basicamente, já não conseguíamos mais viver do jeito que queríamos em Seattle. Além disso, para ser honesto, sou muito apegado à casa da minha avó e simplesmente não consegui me desfazer dela logo depois que ela morreu.
Minha esposa e minha avó são as únicas pessoas com quem eu realmente me senti em casa, se é que isso faz sentido, e a morte da minha avó foi inesperada, então eu realmente não estava preparado para simplesmente abrir mão da casa dela. Minha esposa, o anjo absoluto que ela é, sugeriu que nos mudássemos para cá por um tempo, só até decidirmos onde queremos nos estabelecer até nosso filho ir para a faculdade. Talvez a gente consiga o suficiente na venda da casa para voltar a Seattle, talvez não. Minha esposa e meu filho significam mais para mim do que qualquer outra coisa no mundo, então não quero que vivam em um lugar que odeiam. Algumas pessoas acham que eu deveria ter ficado quieto e simplesmente seguido a recomendação por medo de que nosso filho fosse maltratado, mas eu acho que isso estabelece um precedente péssimo para dar de exemplo ao nosso filho, e também acho que não teria mudado o comportamento de ninguém. Obviamente, se as pessoas aceitam ou não minhas tatuagens não importa muito no grande esquema das coisas, mas eu não quero que meu filho pense que está tudo bem outras pessoas dizerem como ele deve parecer só porque é o que elas querem ou o que as deixa confortáveis. Também não quero que ele pense que está tudo bem tratar os outros assim. Não acho que ensinar ele a se conformar com o que os outros impõem seja algo bom. E também não acho que tentar se conformar realmente faça com que as pessoas passem a te aceitar, mas isso é só minha opinião. Além disso, ele tem 5 anos e já levou cupcakes para a escola, então espero que as outras crianças de 5 anos não tenham nenhum problema com ele. Achei que tinha sido claro no post original ao dizer que nenhuma das minhas tatuagens visíveis quando estou vestido é ofensiva, mas aparentemente não fui. Não vou mostrar, obviamente, mas basicamente a maioria das que ficam visíveis são de animais, extintos e vivos, com algumas referências a livros e filmes também. Mesmo a tatuagem sobre evolução que tenho fica em sua maior parte coberta quando estou de regata. Sim, eu tenho algumas tatuagens com sangue ou conteúdo erótico que seriam inapropriadas para crianças verem, mas todas ficam cobertas quando estou vestido. Eu precisaria estar só de sunga, ou com shorts muito curtos, que eu nem uso, para que algumas delas aparecessem, e precisaria estar pelado para que todas fossem visíveis. Ou seja, não havia nada visível que uma pessoa razoável pudesse achar ofensivo. Muitos de vocês têm opiniões bem estranhas sobre se homens devem ou não usar regatas. Honestamente, acho bem esquisito comentar sobre isso, tipo, quem liga? Eu não vou ficar por aí dizendo se homens devem ou não usar fivelas gigantes de cinto em público. Também não era uma regata mínima, era só uma regata normal. Enquanto eu sentir que está calor, vou usar sim. Além disso, minha esposa adora quando eu uso, então com certeza não vou cortar isso do meu guarda-roupa. A reunião com a professora do nosso filho nem estava marcada, foi algo improvisado. Se tivesse sido uma reunião formal mesmo, eu provavelmente teria ido de camiseta, mas a gente só achou que ia sair rapidinho, buscar nosso filho e voltar para casa. Desculpem se ficou muito longo. Obrigado a todos pelos conselhos, foram muito úteis.